A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma mensagem do dia. E desta feita, nós vamos ler em Êxodo, capítulo 1, versículo 17, onde está escrito a história destas mulheres. Você já vai descobrir quem são. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes deixava viver os meninos, conservava os meninos com vida. Eu estou falando para vocês de Sifra e Puá. Elas, nesse contexto que nós lemos, a Bíblia nos conta a história de que foi um decreto que Faraó deu para que elas fossem e fizesse algo acontecer ali para aquelas crianças, os meninos não nascessem. Porque Faraó estava assustado. Ele viu o crescimento daquele povo e ele se assustou com isso. Então ele pensou, espera aí, eu tenho um plano para acabar, para parar esse crescimento. E aí a ordem era essa: vocês não deixam essas hebreias terem filhos, vocês vão até lá e quando elas tiverem ali com dores, né, de parto, tudo, vocês chegam lá e vocês fazem alguma coisa ali que atrapalhe esse nascimento, que esses meninos vão morrer. Ele estava com um plano suicida, mas eu acho tão lindo quando Deus está por trás da história, que não há planos, não há projetos do inimigo que fiquem em pé. Glória a Deus. E nós vemos que essas duas mulheres, elas temeram mais a Deus do que ao homem, recusando-se a obedecer ao decreto de Faraó para matar aqueles meninos hebreus. Elas defenderam a vida de cada inocente, protegendo os recém-nascidos e garantindo que eles sobrevivessem. Olha que coisa linda! E por este motivo, elas tiveram como resposta de Deus, foram abençoadas. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 20, o versículo 21, olha só, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes casas. Oh, glória! Aleluia! Que coisa linda! E eu acho tão interessante que elas colocaram a sua fé acima de toda a pressão social que elas tinham e de toda a pressão política. Porque isso não era um mandato que vinha de uma pessoa qualquer. Não, isso era um mandato de Faraó. Era o grande da época aqui na terra. Mas nós sabemos que por trás dessa linda história tem um Deus que tem tudo no seu comando, no seu controle. E essas mulheres se deixaram ser usadas por Deus. Temeram a Deus. E aí aconteceu o milagre. Elas começaram a salvar, a deixar aqueles meninos nascerem com vida. E a Bíblia diz, se seria uma das suas fraquezas, as suas falhas, eu não entendo assim. Eu entendo sobretudo um trabalhar de Deus. Mas a Bíblia nos registra que elas mentiram a Faraó. Como elas mentiram? Olha só o versículo 19. E as parteiras disseram a Faraó. No versículo antes, Faraó perguntava: por que vocês estão deixando os meninos viver? Por que eles estão sobrevivendo? Cadê a ordem que eu dei a vocês? E olha só a resposta delas para o rei. É que as mulheres hebreias, rei, não são como as egípcias. Elas são mais vivas. E quando a gente chega lá, ela já deu à luz ao menino. Quer dizer, as hebreias
Elas falaram que as hebreias não precisavam de ninguém para ajudar, que quando elas chegavam para fazer o parto, os meninos já tinham nascido. Porém, a Bíblia diz que elas deixavam os meninos sobreviver, deixava eles com vida. Isso quer dizer que quando elas chegavam, elas ajudaram muitas hebreias a terem essas crianças, porque elas tinham o temor a Deus. E nós, como lições práticas dessas mulheres, nós devemos temer a Deus acima de todas as coisas. Acima do medo dos homens. Elas, Sifra e Puá, arriscaram até as suas vidas ao desobedecer a Faraó, mostrando que a vontade de Deus, ela deve ser prioridade na nossa vida, na minha vida e na sua vida. A vontade de Deus deve prevalecer, mesmo em tempos de opressão. Glória a Deus. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para salvarmos vida. Mesmo elas sendo apenas parteiras, elas desempenharam um papel muito essencial na preservação da história da nação de Israel. Isso nos ensina que não importa a nossa posição, o que importa é que nós nos deixamos ser usadas por Deus. Deixe-se ser usada por Deus. Deixe-se Deus guiar a sua história, a sua vida, os seus passos. A obediência a Deus, ela nos traz recompensas. Glória a Deus. E por sua fidelidade, a palavra do Senhor diz que Deus a recompensou. Fazendo o quê? Dando-lhes família, dando-lhes casas estabelecidas. Elas tiveram a bênção de Deus dentro da sua casa por causa do seu comportamento, da sua disposição. Glória a Deus. E nós vemos que isso nos ensina que Deus honra aquele que escolhe seguir a sua justiça. Glória a Deus. Nós precisamos, aleluia, assim como essas mulheres fizeram a diferença na história com coragem e integridade, eu e você também precisamos nos manter nessa integridade, nessa coragem, que nós possamos saber e possamos aprender com essa história que pequenas ações, coisas pequenas, comportamentos às vezes pequenos da nossa parte, podem nos trazer grandes vitórias na nossa vida. Comportamentos pequenos, pequenas ações podem ter grandes impactos no plano divino. Lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. Você pode ser usado. Você pode ser usada para salvar a vida de alguém que muitas vezes já não tem mais esperança. Mas Deus quer te usar, assim como Ele usou essas mulheres. E assim como elas tiveram coragem e não temeram e fizeram parte dessa linda história do plano divino. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos a ser mulheres corajosas como Sifra e Puá, que colocaram a sua vontade acima do medo. Ensina-nos a defender a vida e agir com justiça e a confiar que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para recompensar todos aqueles que te obedecem. Que possamos ser corajosos em tempos difíceis. Que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para cumprir todos os teus propósitos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque sempre o Senhor nos ouve. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe, continue compartilhando, continue aí ativando o sininho. E se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui todos os dias com uma mensagem de Deus para o seu coração.
Deus abençoe a todos.